Olá, pessoal, aqui é a Vera Lima e nós estamos de volta para o nosso Fala Mulher. É, gente, informação direta ao ponto. Eu estou trazendo aqui, nesse Fala Mulher, um assunto muito especial. Nós vamos conversar sobre violência doméstica e vamos falar sobre os direitos da mulher. Nós estamos aqui com a doutora Márcia Zoia. A Márcia, pessoal, ela é advogada, uma mulher feminista, porque trabalha para as mulheres. Ela é vice-presidenta da Comissão contra a Violência Doméstica, da de UAP. enfrentamento à violência doméstica, Ah, da subseção Barro Preto. bem-vinda, Da bem-vinda, OAB, bem-vinda. muito A OAB Barro obrigada. Preto está em BH e é um prazer te receber. Eu quem agradeço. Olha, gente, por que é interessante esse Fala Mulher, esse episódio? Porque nós queremos contar para vocês que tem dados novos nesse cenário. Relatório Anual Socioeconômico da Mulher, RASEAN, de 2025, foi lançado pelo Ministério das Mulheres, 25 de abril. E é interessante porque os dados, eles são dados alarmantes, não são dados bons, mas eles nos abrem os olhos para um cenário que a gente precisa ficar atento e combater. Não adianta só falar, é preciso agir. Olha, foram registrados em 2024, pessoal, no ano passado, 1.450 feminicídios neste país. Isso é um machaque, isso é um tapa na cara da gente. E olha, 2.485 homicídios dolosos. Dolosos com, doutora, intenção de matar. Intenção de matar. Então, doloso é isso, tá? Não é culposo, não. Culposo é quando não há a intenção no ato. Sim, O sim. doloso é de dolo, né? Teve a intenção de matar e matou essa mulher. E o que a gente fica muito triste é que, para além disso tudo, é o tempo todo. A violência tem aumentado, gente. É muito dado um atrás do outro. A cada 4 horas, a doutora Márcia estava trazendo para mim uma informação aí de uma amiga sua que atua na área. Conta Sim. pra gente. A cada 4 minutos, A cada 4 minutos, a informação é essa. Então, eu estava errada. Minutos. a cada 4 minutos, mulheres são atacadas, estupradas no Brasil. E a cada 6 horas, uma morre. Uma perde a Exatamente, vida. uma perde a vida. O seu bem maior, né? Pois então. E a gente tem aqui que, isso aqui é uma informação geral, né? Que a lei 14.994 majorou a pena, né? Sim. Agora, de 30 para 40 anos para o feminicídio. Sim, Isso é bom, doutora? o máximo. Ou deveria ser pior ainda, maior ainda? Porque a pessoa perdeu a vida, né? Deveria ser maior ainda. Porque a pena não detém o agressor, né? O Ele sai assassino. rápido, né? Ainda porque depois de cumprir um... O feminicídio. E, gente, uma vida vale 40 anos de prisão? E Nunca, ele não vai ficar jamais. 40 anos também, né? Nunca, jamais uma vida vale isso. É muito doloroso, muito doloroso. Nós vimos, saiu na mídia agora, né, o caso de sexta-feira no Rio Grande do Sul, né, 6 feminicídios num dia só, num dia, né, para quem é religioso, é um dia santo, né, tem muito simbólico. Para mim, essa questão lá do Rio Grande do Sul tem muito do simbólico. Um dia santo, um dia de respeito e o maior desrespeito que pode acontecer, tirar a vida do outro, tirar a vida do próximo. E olha, o feminicídio, ele é o assassinato de uma mulher por razões de gênero, ou seja, por ela ser mulher. Por ela ser mulher. Isso é um ódio contra as mulheres. Exatamente, E exatamente. Você tem, assim, no seu dia a dia, você já acompanhou casos dessa natureza, de violência, ou tem alguma coisa próxima, alguém que você conhece, que tenha vivido isso? Nossa, muito próximo? Muitos casos, muitos casos. Se eu fosse contar os casos, a gente ia ficar aqui, assim, o dia inteiro. Mas eu vou selecionar
alguns. Sim. Eu quero contar um caso emblemático para mim, que é de uma época que não se falava tanto na violência contra a mulher. É o caso de uma amiga minha de infância, somos amigas até hoje, e acredito que isso tem uns 30 anos. Ela foi passar o domingo na casa da mãe dela, com o filho pequeno, que devia ter, assim, uns 2 aninhos no máximo, e ela foi despojada, tipo de short, camiseta, né? Pertinho, a casa da mãe dela, de onde ela morava com o companheiro à época. Foi passar o domingo na casa da mãe. E quando ela chegou na casa dela, o ex-companheiro tinha feito uma fogueira com todas as roupas dela. Todas. Roupa, sapato, tudo. Tudo, absolutamente tudo. Uhum. Ela simplesmente voltou para a casa da mãe dela do jeito que ela estava, com a roupa do corpo. E o filhinho também. Isso, pessoal, numa época que não se falava nisso. E ela, né, ela foi firme na decisão dela. Ela não voltou atrás, a mãe a acolheu, ela aos poucos foi se reconstruindo e seguiu adiante. O que a preservou, muito provavelmente, de um, hoje, feminicídio, né? Porque na época não tinha nem esse nome. Sim. Enfim, esse para mim é um dos casos de sucesso. Uhum. Pois é. E são muitos, né? São muitos. São muitos. Bom, de sucesso nós temos esse. Ela conseguiu sair, né? Naquela época, ela viu que não dava mais, ela saiu daquele relacionamento abusivo e foi acolhida. E muitos começam assim, com relacionamento abusivo, a coisa começa com um grau menor, nunca sem violência. Mas, às vezes, aquilo que um olha e o outro contempla, não, ele estava com a cabeça quente, não, ele tinha bebido, não, ele perdeu o emprego. Tem sempre uma justificativa, não é? Sempre, sempre, sempre. Mas não é justificativa, gente. A Não gente tem que é. entender isso. Isso é indício, não é, doutora? É indício. Só os sinais, né? Só Só os os sinais. O que acontece? Nenhuma relação começa com tapa, né, gente? Uhum. Ela começa com flores, bombons, jantares. Nenhuma relação começa com tapa. Mas quando acontece esse ato, tem que levantar todas as antenas. Todas as bandeiras vermelhas. E sair fora. E sair fora. Correndo. Pedir ajuda, olha só. Pedir ajuda. Eu queria só voltar ainda no Rio Grande do Sul. Nós falamos de 6 mulheres assassinadas na sexta, mas foram 10 entre quinta e sexta. Foram 10 feminicídios. Tem aqui a cidade, pessoal. Eu gostaria só de lembrar isso, porque tem acontecido demais. E, engraçado, por mais que o direito, as leis, os advogados alertam, a OAB nessas horas se manifesta, porque tem que se manifestar mesmo. Tem uma coisa, mulher, e nós, mulheres, nós precisamos fazer essa rede de solidariedade. Uma mulher ajudar a outra. Porque esses assassinatos, esses feminicídios, eles estão cada vez mais comuns na nossa sociedade. Olha, de quinta, dia 17, a segunda, 21, no Rio Grande do Sul, nos municípios Camaquã, Parobé, Feliz, Santa Cruz do Sul, Bento Gonçalves, São Gabriel, Viamão, Pelotas e Ronda Alta. Mulheres assassinadas no feriado de Páscoa e de Tiradentes. Sim. E isso, doutora, acontece no Rio Grande do Sul, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, o Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí. Todos os lugares. No mundo, né? No mundo, No né? mundo, não é só no Brasil, é no mundo. É algo que a gente precisa ficar atento. E eu queria, é claro que nós estamos conversando desse assunto da violência,
que não é uma área fácil, ela é árdua para agir, e você escolheu essa área. Por quê? Bom, eu acredito que eu não escolhi, ela me escolheu. E aí vem toda uma construção, né? Em primeiro lugar, eu me formei em psicologia. Depois, eu me formei em direito. Teve um espaço de tempo entre as duas graduações. E hoje eu vejo, assim, que foi o casamento perfeito, Que legal. né? Porque você consegue entender a cabeça da mulher, né? Exatamente. Consegue entender a dor dela de uma forma um pouco mais qualificada, né? Exatamente. Porque o X da questão, no meu ponto de vista, é o acolhimento da vítima. E muitas vezes, só com a formação no direito, a gente não tem esse olhar, Sim, né? Esse acolhimento que é fundamental. claro. É Essa mulher chega fundamental. destruída. Completamente, completamente. E ela precisa desse acolhimento, né? Esse olhar de cuidado. de cuidado. Não pode ter essa praticidade Sim. que o advogado é treinado a ter, né? É uma área muito específica, muito delicada, muito melindrosa. E que muitas vezes essa mulher, ela não se enxerga enquanto vítima de violência. Por quê? Ela, muitas vezes, eu já escutei relatos, ela nunca apanhou. Nunca apanhou. Mas sofreu outras várias. Outras violências. E o que eu falo é o seguinte, a violência, ela começa com a violência psicológica, que na minha É opinião, a pior? é a pior de todas. Sim. É a violência invisível, mas que deixa marcas Sim. no corpo, Dores. através de doenças, dores. Uma que é muito comum, fibromialgia. Sim. Muito comum. Muito Muito comum. comum. E sabe aquela coisa, gente, da gente escutar assim, você tá louca, você está estressada, você está assim ou assado. Muitas vezes é uma forma, né, da pessoa te castigar, te punir, né, te ridicularizar, e você às vezes não percebe, mas o corpo vai sofrendo. Nossa, fica tudo registrado. Eu já tive um caso, doutor, uma vez, fazendo uma entrevista, já fiz muitas entrevistas de mulheres violentadas, já fiz coberturas de mulheres assassinadas por parentes e também por companheiros e ex-companheiros. 70% ou 80% dos casos são de pessoas ali do ciclo familiar. Ou é um ex-companheiro, né, um ex-namorado, enfim. E é fruto de um não aceitar o fim do relacionamento, né? A maioria dos casos. Mas é curioso, teve uma vez que eu fiz uma cobertura de uma mulher numa delegacia e a delegada perguntava, mas por que você já não procurou mais ajuda? Por que você não denunciou ainda? E ela dizia assim, doutora, eu tenho 5 filhos com eles. Eu aguento isso porque eu não tenho como dar alimento, não tenho como dar o leite para os meus filhos. Eu dependo dessa pessoa nesse sentido. Então, muitas vezes essa mulher, ela não sai de casa e ela se sujeita à violência pensando no alimento dos filhos. Exatamente, esse é um dos fatores preponderantes. Ela se sujeita... Se sujeita pelos filhos. Pelos filhos. E aí, quando, enfim, quando vem o pior, esses filhos ficam órfãos. Como esse caso agora recente que você me falou, né? Da criança chorando, lamentando, né, a morte da mãe. Nossa, isso cortou meu coração. Eu vi pelas redes sociais, eu repliquei no meu stories. Eu pensei, é pesado, mas tem que ser visto. A gente tem que mostrar, né? E a gente teve um caso recente aqui em Belo Horizonte. Teve. Foi em dezembro. Nossa, eu chorei. Foi em dezembro. A mulher correndo na rua e o cara atrás, 6 filhos. E 8. Ele a esfaqueou na rua. Na rua. 6 filhos dele.
Era mais mais 2. de outro relacionamento. 8 E os filhos vendo o pai correndo atrás e esfaqueando a mãe. Uma coisa horrorosa que acaba com o dia da gente, que acaba com a vida de quem está ali por perto. E essa família tá dilacerada. Completamente. Doutora Márcia, nós estamos finalizando o nosso Fala Mulher. Nós estamos aqui com a doutora Márcia Zoia. Ela é uma especialista na área do direito, pessoal, da violência contra a mulher. Você atua em Belo Horizonte? Sim, em Belo Horizonte. No Barro Preto? No Barro Preto. Olha, Nosso querido na Barro ca- Preto. na coração da advocacia. Desde que eu comecei a advogar, eu estou no Barro Preto. Aliás, eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu estou no Barro Preto. Porque em 1983, o meu pai mudou, que já faleceu, ele mudou para o Barro Preto, O nome dele? João Bosco. E sua mãe? Minha mãe, Maria Ilse. Maria Ilse. Então, beijo para eles, onde quer que eles estejam. É. Né? O seu pai Meu não pai está nesse plano. faleceu. Minha mãe fez 84 anos que agora, linda. sábado. Olha, parabéns para você, doutora Maria Ilse. Aí, a mãe Tá. da nossa querida doutora Márcia. Tá uma gracinha. É? E ela, sim, me apresenta para as pessoas com o maior orgulho. Ela é advogada. Olha só, um beijo para você, querida. Pois Tá é. aí. Diz uma amiga minha, a doutora Adriana Mendonça, que é advogada, que quando os filhos, ela tem filhas, né? 3 filhas. Quando uma filha escolhe a profissão da mãe, é sinal que a mãe escolheu certo. Ela fala assim, eu acho tão bonitinho. Então, vou dar um beijo para a doutora Adriana Mendonça, para a doutora Pois é. Bárbara, doutora Adria. Enfim, vocês são muito joia. Mulheres do direito. Mulheres do Mulheres direito. fortes Mulheres do fortes, direito. né? Então, nós vamos deixar as redes sociais Sim. da Márcia Zoia. Tá aqui passando a nossa tela para você. Instagram, né? Sim. O seu nome é fácil, então não vai ter dificuldade as pessoas no encontrarem. Instagram tá Márcia Zoia. Tá. Então, e Né? praticamente, se jogar no Google também aí, Márcia Zoia, vocês vão encontrar com facilidade. Mas eu queria te pedir mais uma coisa. Curta esse nosso podcast, essa nossa produção. Compartilhe, enfim, para quem você acha que precisa dessa informação, que ela possa ser útil, gostaria de fazer esse pedido especial. Dona Márcia, muito obrigada. Eu quem agradeço a oportunidade. E, assim, ainda tem muito mais coisa pra gente conversar. Tem muita coisa, Tem mas nós vamos marcar outros. Tem muitas vertentes. Tem. Nós né? temos muito a falar. Então, pessoal, fechando aqui mais uma edição do nosso Fala Mulher, eu gostaria de te convidar a estar conosco sempre, nos acompanhando. Esse material, ele é veiculado no Novo Jornal. Também estaremos com ele em 2 emissoras de rádio, a Rádio Liberdade de Ipatinga e a Rádio Quintal, lá em Viçosa. Então, acompanhe e ainda no nosso Spotify e em todas as nossas redes sociais. É informação direta ao ponto.